Olá família, abrindo a mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E se você ainda não é inscrito, depois de ver o nosso conteúdo, eu aconselho que você inscreva-se, se gostar, dê um like, compartilhe com seus amigos. Vamos divulgar esse trabalho que eu considero que é importante e possivelmente você vai achar importante. No final desse vídeo, na descrição desse vídeo, nós temos o nosso Zap para tirar alguma dúvida e nós temos a nossa chave Pix também. Você que desejar contribuir com essa obra, porque essa obra eu apenas estou investindo. Como investi mais de 30 anos como pastor e como pregador, e até aqui, pelo que eu vi, a minha recompensa será na eternidade, porque aqui na terra foi só muito espinho e muita pedrada. Eu gostaria de ler em Mateus capítulo 10 e o versículo 7. A parte A do verso diz assim: E indo pregai. Ficamos aqui. Eu gostaria de comunicar para os inscritos do canal e para os que estão chegando. Eu estou muito revoltado com o ministério de pregador itinerante. Super, king, hiper revoltado. Primeira coisa, que quando a gente é novo convertido, que a gente escuta a pregação, a gente acha linda a pregação, acha um trabalho lindo, maravilhoso e fica desejoso de fazer aquilo. Então, quando eu aceitei a fé, que eu vi um jovem, parece que era Oswaldo o nome dele, pregando no culto relâmpago à noite, eu fiquei maravilhado, achei linda a pregação. Era um auxiliar de trabalho. Lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, no bairro Santo Antônio, Conjunto Nova Vida. Então fiquei com desejo de pregar. E aí um colega, o irmão Carlinhos, falou do pregador Napoleão Falcão, que foi um dos primeiros que ouvi a pregação. Fiquei maravilhado. Aí teve um outro irmão, o irmão Jailton, mostrou a pregação do Sérgio Sora, que era da Deus e Amor, expulsando o demônio. Achei aquilo lindo, maravilhoso. Nasceu em mim uma vontade imensa de pregar. Aí eu vi a pregação do pastor Hidecaso Takayama e eu comecei a sonhar, eu quero ser um pregador. E comecei a orar, todo dia a jejuar. Todo livro que eu via eu comprava e cada pregação que eu via eu copiava, eu pedia a pessoa para copiar. E nasceu aquele desejo. Então, o primeiro banho de água fria, no Conjunto Nova Vida, dirigida pelo diácono Pedro Paiva. Eu sabia que para eu pregar eu tinha de ter acesso ao púlpito, precisava ser um auxiliar. Então, eu comecei a estar ali, a cooperar, e quando eu tinha chance de pregar uma palavra, eu pregava, e ele viu o meu empenho. E aí, ele viu que eu gostava de pregar. E aí ele me convidou para ser um auxiliar. Bem verdade que eu me ofereci. Como assim? Ele disse, essa igreja não tem nem auxiliares, né? Tinha meu irmão, que é meu filho na fé, que eu ganhei ele para Jesus 2 horas da madrugada. Eu estava numa vigília com um irmão chamado Helenilson, o irmão Carlinho e outro irmão. E aí eu falei, eu vou ganhar meu irmão para Jesus. Estou falando de fé religiosa, de crença, de que eu estive vivendo naquela forma ali. E eu sempre criei com sinceridade. E fui até a casa de meu irmão e acordei ele 2 horas da madrugada, estava deitado numa rede e falei sobre a fé e ele aceitou. Enfim. E aí o seguinte, ele já era auxiliar naquela congregação. E eu tinha desejo de ser auxiliar para me tornar um pregador. Como auxiliar eu já começaria a pregar. Aí o primeiro banho de água fria, o Pedro Paiva, quando perguntou na congregação, aqui não tem nenhum auxiliar. Aí eu levantei a mão, aí ele perguntou, você quer ser um auxiliar? Eu falei, quero. A primeira coisa que ele me disse, pois você tem de parar de andar. Você não quer ir em outra igreja, nem em outro lugar, você tem que ficar aqui, só aqui. Então, primeira coisa na minha mente, eu perguntei, pai, eu tenho tanto desejo de ser pregador, então, ao eu ser auxiliar, não seria bom eu auxiliar na igreja? E se alguém me convidasse, ou eu me apresentasse, ou o irmão me desse uma carta para eu pregar nas igrejas, seria tão bom. Mas o que foi me dito foi isso. Eu passei 1 ano, mais ou menos, lá. Aí sabe o que eu fiz? Eu já sabendo como era,
eu precisava de um porteiro. Eu falei, eu vou ser porteiro, pronto, eu vou ser porteiro. Você sabe o que é alguém ansioso, com vontade de pregar? Eu, desde criança, quando eu queria uma coisa, era para ontem. Se dissesse, espere 10 minutos, eu dizia, não quero mais. Eu era assim. Eu queria tudo para logo. Mas para eu, na esperança de me tornar pregador, era preciso eu ficar ralando não sei que tempo, mas fiquei 1 ano ali. E pelo que eu vi, eu ia ficar anos e não tinha como eu ser pregador. Tinha de ficar lá. O que acontece? Eu disse, eu vou lá para Lagoinha, Quixeré, aonde eu nasci, região Jaguaribe, aqui no Ceará. E aí eu vim. E quando eu vim, eu tinha alguns meses de fé, né? E eu vim com um terninho e com a pastinha na mão, eu achava lindo aquilo. Eu vi pregadores, né, com a pasta na mão, com a Bíblia dentro, com uma agendazinha, com caneta, com esboço. E achei muito lindo aquilo. E vim e sentei no banco. E aqui em Lagoinha tinha a Assembleia de Deus. Aqui ainda não era campo, era uma congregação de Quixeré. Cidade de Quixeré, vizinho a Limoeiro do Norte. E aí tinha um pastor velho, da cabeça raspada, cabecinha pelada, careca, chamado Loyola. E aí aquele senhor me viu e disse, venha para cá, senhor. E sentei do lado dele. E aí ele disse, você vai ser o pregador? E aí falou, depois no meu ouvido, o irmão tem quantos anos de fé? E eu falei, alguns meses. Aí ele disse, então, você vai dar uma saudação e dizer como está a sua igreja e o seu pastor. E na verdade, da vida do dirigente Pedro Paiva, eu não sabia nada. E não tinha muita coisa que dizer, né? Da igreja, enfim, a igreja caminhava. Mas aí, eu tinha aprendido que uma saudação é de 3 a 5 minutos, a saudação. E aí eu falei, irmãos, o pastor me deu a oportunidade para uma saudação. E a saudação é de 3 a 5 minutos. Então eu queria aproveitar esse tempo, ler um texto aqui da palavra e ler. Quem dizem ser o filho do homem? Uns dizem Elias, Jeremias e outro, um dos profetas. Mas vós, quem dizeis ser o filho do homem? Aí eu falei, para a Igreja Católica ele é o filho da irmã Maria. Para os mormons ele é um anjo. Para os testemunhas de Jeová ele é um profeta. Mas para nós ele é a raiz de Davi, é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o verbo de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E fui falando as coisas bem alegre. E eu senti um puxão no meu paletó, literalmente. Esse negócio de puxar paletó, eu acho que é uma coisa arcaica, uma coisa bem semítica, uma coisa bem neandertal, bem antiga. Mas aquele senhor, aquele pastor Loyola, era bem arcaico mesmo. Parece que ele saiu de um buraco do chão, da caverna, lá deixa eu ver, ou lá da Babilônia, do Egito, ou então dos sumerianos. Dos sumerianos talvez, não sei. Aí ele puxou literalmente e disse, eu falei para dar uma saudação, né? E aí a partir daquele dia, nunca mais ele quis a minha amizade e quis me dar uma oportunidade. Mas havia auxiliares na congregação, no lugar onde eu nasci, que eles gostavam de mim. E todo culto me dava oportunidade para pregar, porque eu tinha essa vocação, esse desejo e conhecimento para pregar. Então tinha o irmão Zezito, cego, que gostava. Vamos ouvir o irmão Francisco em cada culto. Tinha o irmão João e Laura, que gostava. Então o irmão João Evaristo. Tinha o irmão Chico Cunha. Tinha o irmão Chico Alvino. Tinha o irmão Dodô. Aquele era porteiro. Gostavam de mim. Mas enfim. Então vamos aqui para frente. Eu então fui morar em Fortaleza. E lá em Fortaleza, iniciei um seminário. Então, como seminarista, eu comecei a ter acesso ao púlpito. Comecei a realizar meu sonho. E aí o seguinte,
eu queria ser itinerante. E aí o pastor Pedro Cavalcante Falcão, que era o vice-presidente da convenção, falou para mim que itinerante no Ceará, ou no mundo, eu não sei, ele falou mais no Ceará, não foi aprovado. Eu ouvia falar de um pregador chamado Ademir Siqueira, filho do pastor secretário da convenção, que era Elias Gonçalves Pinheiro, e tinha um pregador, Henrique Jorge, um evangelista aqui no Ceará, e de um pastor chamado Ladgelson Santos, e de outros pregadores. Tinha um pregador, Salim Pinheiro, que na época era diácono, e foi consagrado, no dia que eu fui consagrado também, pastor. E aí eu ouvia desses, eu queria ser pregador. Eu falei, pastor Pedrinho, ele disse que tinha uma obra comigo para eu ser pastor. Eu falei, pastor Pedrinho, eu queria ser pregador itinerante. E ele disse isso. Não queira não. Pregador itinerante não foi aprovado no Ceará. Somente o missionário Bernard Johnson, que fundou aqui a ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Só que não entendia, não cabia na minha mente o porquê que itinerante não era aprovado, que não dava certo. Eu não entendia. E eu disse, se o senhor, ao invés de eu ser líder de igreja, se o senhor me desse uma carta me recomendando para as igrejas, para os líderes me receberem como pregador, eu ficaria feliz. Mas ele não deu essa carta. Ele me deu uma carta me autorizando evangelista para campo, para trabalhar no campo. Então o que acontece? A primeira coisa da minha revolta é que não me explicaram nada sobre itinerante. Não me explicaram nada. Quando eu era já líder de igreja, eu pedi orientação em um vídeo que eu falo sobre 3 pastores itinerantes arrogantes. Pedi orientação ao Henrique Jorge, que era conhecido no Ceará. Ele não me falou nada com nada sobre ser itinerante. Nada. E foi até arrogante. Falei com outra pessoa que foi pastor Pedro Ribeiro. Fui falar com ele, ele me recebeu com pedras na mão. E não me explicou sobre ser itinerante. Não deixou nada claro para mim. Terceira vez, eu falei com um abilolado, um louco, chamado Abílio Santana, um pastor que foi pregar na cidade de Parambu quando eu era pastor em Catarina, que era uma cidade ali vizinha a Tauá, e Tauá vizinho a Parambu. E a igreja, nós, o pastor e a igreja, recebemos o convite para a festa, mas a igreja não foi, mas eu fui. E eu fui pedir uma orientação a ele, ele me ignorou, não explicou nada. Agora vem a pergunta, por que essa raça não me explicou nada sobre itinerante, sobre pregar? É porque o buraco é mais embaixo. É porque quando o cara está jogando, tem a bola que vem redondinha, a pessoa mata no peito. Mas tem outra que não dá para matar no peito. Não tem como explicar com poucas palavras. É uma longa história. Então, certamente, não tiveram como me explicar. Então, a primeira coisa, não me explicaram nada. Então, eu tive de pagar na pele, tive de aprender na pele o que era, porque ninguém me explicou. É a primeira coisa que revolta. A segunda coisa revoltante. Na cidade de Catarina, onde eu estava trabalhando, tinha um auxiliar meu, um amigo, chamado Elson. O irmão Elson, ele foi líder da mocidade lá em Catarina. E ele me apresentou uma fita de um pregador, de um grande evento do Brasil, no Rio Grande do Sul. Eu não vou citar nome aqui agora. E falou que estava sendo o melhor pregador do Brasil, jovem e bonito, segundo ele falava. E eu ouvi um pouco da pregação. E o pregador dizia o seguinte: Deus me levantou. Eu tenho 26 anos e já andei em 42 países. E aí eu, Frank Lima, ou Francisco Lima, como você quer entender, eu fui e pensei, então, eu tenho 20 e poucos anos também, posso chegar a alcançar alguns países, pregar também, porque eu desejo ser pregador. E eu tinha muito desejo de entregar a igreja para ser pregador. E detalhe, deixa eu voltar. Eu falei para vocês que a primeira coisa que eu queria ser auxiliar de trabalho para ter acesso ao púlpito e pregar. E aonde eu iniciei, lá em Mossoró, no Conjunto Nova Vida, com o dirigente Pedro Paiva, a primeira coisa que ele disse foi que eu não podia sair.
eu tinha de ficar lá plantado na igreja. Então eu fui ser porteiro. Passei meses lá, passei um bom tempo, sem fazer o que eu queria. Foi uma eternidade para mim. Vim aqui para o Ceará, sim. Já pude pregar, não viajar, andar, eu não teria recomendação do pastor. Porque a primeira palavra que eu dei, ele puxou no paletó. E ele até usou uma expressão, disse assim no púlpito. Tem águias que não tem pena e já quer voar. E tudo que ele fazia durante um ano que eu passei aqui era para parar minhas asinhas, para eu não voar. Queria me refazer, me virar do avesso, fazer uma cria dele, talvez, para eu um dia ser um pregador, talvez, se fosse, mas não era, que ele não era pregador. Ele só não queria me ver falando, né? Até que eu fui para Fortaleza. Mas olha agora, eu já estava completando quase 8 anos sendo pastor de igreja com coração em ser pregador. Eu não queria ser líder de igreja, eu queria ser pregador. Olha como foi revoltante para mim, como foi chato. Apesar do trabalho foi tão agradável, tão bom, tanta coisa boa aconteceu, eu sendo líder de igreja. Boa na parte espiritual, materialmente eu sempre tive foi dívida. Porque a necessidade das pessoas é muito grande e não tem quem supra, não tem como suprir. Tudo que eu pegava eu procurava ajudar e não conseguia ajudar todo mundo, não dava nem para mim. Por quê? Porque a necessidade é grande. Eu não entendo como é que esses caras como o Valdomiro, o R.R. Soares ou como Edir Macedo, esse pessoal consegue juntar tanta riqueza tirando das pessoas carentes quando é tanta gente passando necessidade. Como é que eles conseguem luxar? Porque eu não consegui. E aí o que acontece? Não me explicaram nada. Aí teve essa outra coisa revoltante. O cara é jovem, está pregando num grande evento no Rio Grande do Sul, que não vou citar nome, um dos eventos mundiais de proporção, de transmitir para 40 a 200 mil líderes. Aí o cara diz, Deus me levantou, tenho 26 anos, já andei em 42 países pregando a palavra de Deus. Aí eu olhei e disse, que coisa linda, e eu com 20 e poucos anos estou sendo líder de igreja. O fogo que tem no meu coração é para ser itinerante também, é para pregar no Brasil e no mundo, é o que eu quero. Porque eu pensei que era assim, acreditei que era assim, a gente pensa que é assim. Então eu fui no evento, lá aonde ele era vitrine, pregador de vitrine. E aí eu conversando com os pastores disseram, olha, o negócio é diferente. Um jovem diácono veio do interior de São Paulo para cá. E a regra é tirar ofertas. Então ele sabia muito bem tirar oferta para o presidente, para o vice-presidente. E isso agradou, porque é assim que funciona. Então ele sabia e sabe tirar oferta. Sabe tirar oferta. Então por isso ele se tornou agradável para ser pregador desse evento. E o líder mandou ele para Boston. Para Boston. Ele era um diácono. Para uma extensão desse evento. E rapidamente o homem apareceu, já era pastor e já era bacharel em teologia. E os 42 países que você disse que ele citou, ele não foi lá porque Deus levantou. O presidente levou ele lá para extorquir as igrejas, para arrancar a oferta deles lá, não é para dar suporte, para ir pagar o aluguelzinho, para ajudar na obra, nem nada não. Fazer uma festa aqui para arrecadar para a missão, não. Era para tirar de lá. E lá na África, ele disse que era para doar alguma coisa. Doaram até banana verde, porque se não desse nada, não recebia nada. Essa é a teologia da prosperidade. Então, para mim, foi revoltante. Sabe por quê? Porque tem um monte de infelizes aí, filhos do Satanás, dizendo, Deus me levantou. E a igreja acredita. As pessoas acreditam. E não tem essa, não. E não tem essa, vocês foram feitos de idiotas. Não tem essa de Deus levantar ninguém sendo itinerante pregador. Deus não levanta, não tem essa aí. Está aqui a prova de alguém que jejuou quase 20 anos todo dia, que leu tudo que podia, até receita de embalagem, de tudo que eu comprava, eu lia tudo, para saber tudo, para guardar informação de tudo. E Deus não me levantou. Eu queria pregar, procurei forma de pregar de toda forma. Deus me levantou, andei em 42 países, mentira. Tem de ter um conchavo, tudo é negócio. Nesse meio, é aquilo que Jesus disse em João 10:10. O mercenário vê o lobo e ataca as ovelhas
E ele deixa que elas sejam atacadas e não defende porque é mercenário, é ladrão. E o ladrão não vê o senão a matar, roubar e destruir. É o que essa galera está fazendo aí. Esses pregadores, eles começam com pouco veneno, depois estão envenenando, roubando, matando, destruindo o quê? A tua renda, a tua fé, crendo só em achismo, crenças, crendices, e nada que não é concreto aqui. Enganando você, destruindo a tua consciência. Aí você passa a pegar tudo que você tem a doar para pastores, para pregadores e cantores, deixando o carente o necessitado. Isso é revoltante. Agora, olha só. Outra coisa revoltante. Nunca pude me manter. Depois de 8 anos pastoreando igreja, passei 3 dias pedindo à convenção que a convenção me deixasse ser itinerante. E aquilo foi uma loucura para o pastor vice-presidente, porque ele já sabia como é que a Sabiá canta. E para eu ser itinerante, eu não tinha dinheiro, não tinha recurso. Eu tinha um carrinho velho, eu fui até o bairro do Gereissati, Maracanaú, onde eu fui morar, e troquei com 140 VHS e tive de montar uma locadora de vídeo para angariar recursos para iniciar como itinerante, sem ter informação, sem saber direito. Porque ninguém me explicava nada. Ninguém me explicava nada como eu fazer. E eu já sabia que um cara como aquele pregador, né, que foi lá para o evento e que passou a tirar ofertas, não só ele. Eu estive lá no evento e alguém me disse, está vendo aquele moreninho ali? Moreninho não, a pessoa falou neguinho, aquele ali, ó. Dormiu nos bancos aqui no evento, se oferecendo para tirar oferta. E até que ele é bom de lábio. Quando ele começou a tirar grana, tirar oferta, a pregar e tirar oferta para entregar para os líderes, botaram ele para pregar. Agora olha o carrão dele. Olha agora a menininha princesinha que ele tem agora. Agora é de elite, é filhinho do papaizinho do evento, né? Veja como funciona a coisa. Como é que anda a coisa. No meu caso, eu nunca pude me manter. Montei a loja, trabalhei 2 anos, vendi para o meu irmão, comprei uma mala, comprei um celular, gravei uns DVDs. E não foi em gravadora não, eu gravei o DVD com alguém, filmou para mim e eu fiz as cópias nos DVD, a cópia que diriam que é pirata, que eu não tinha condição de nada, né? Eu estava iniciando. Eu fui para São Paulo e passei a divulgar o meu trabalho. Mas aí, um problema, né? Eu ouvi as pessoas falando o tempo todo, cobrou para pregar. Aí depois vai dizendo pregadores, não eu. Ele cobrou tanto. Aí ele vai dizer, Deus me trouxe aqui. Não, quem trouxe foi o dinheiro que trouxe ele. Aí eu, Francisco Lima, eu pensava comigo, eu não posso cobrar formalmente. Se eu cobrar formalmente, eu sei que eu sou um canal para falar a verdade. Mas se eu cobrar, eu não vou sentir confortável. Eu vou ficar distraído, não tem como o pai usar a minha mente, porque eu vou lembrar que eu cobrei. E que nem que seja uma pessoa vai dizer, ele está aqui porque cobrou. Então eu não dava para cobrar. E o que acontece? Porque eu não cobrava, a maioria não me dava oferta. Era difícil ter o pão. Quantas vezes a luz era cortada? Era mais cortada a luz do que eu pagava. Água, para manter aluguel. Sempre foi quase impossível. O meu tempo de itinerante foi todo com dívidas. Por quê? Porque sou caloteiro? Porque sou mentiroso? Porque sou ruim? Não, porque eu queria ser pregador e não podia. Não podia. Essa é a realidade. Isso é revoltante. Porque o que vocês veem outra coisa. Vocês veem outra coisa. E quantas vezes eu lembro que eu estava pregando num ginásio lá em São Paulo. E comigo estava a minha amiga Sara Flor de Maio, cantora profissional. Foi até ela que fez aquela agenda para mim. 9 meses fez a agenda para mim. E havia um pregador. E quando terminou aquele evento, o pastor disse, eu fiz o contrato com a cantora. E ela cobrou pouquinho comparada com as outras. Ela cobrou R$700. E o pastor, eu tive de pagar 2.000, foi não sei quanto. E aí, pastor Frank, eu vim dizer para você, meu amado, se você voltar daqui a 30 dias, eu tiro uma oferta, eu não tenho nada para o irmão. E quantas vezes eu ouvi isso e questionei para o pai, o que vai ser de mim? Quantas vezes não me deram dinheiro nem da passagem do ônibus? Então, eu aguentei 10 anos ainda sendo itinerante.
10 anos, o que me ficou foi só dívidas. Se eu não conhecesse amigos onde eu preguei, pessoas lá que eu dissesse, meu amigo, me empreste um dinheiro para comprar uma comida, para comprar alguma coisa, eles diziam, não, não vou emprestar, eu vou te dar. Se não fosse assim, eu não tinha me mantido, porque a maioria dos líderes não me dava nada. Essa é a realidade. E ainda tinha uma fila de crente necessitado me pedindo ajuda, porque viu o meu conhecimento, a minha sabedoria, e dizia, pastor, eu preciso da tua ajuda. Eu tinha uma valise. Quantas vezes eu tive 4 valizes roubadas? Os ladrões olhavam para mim, esse é o cara do dinheiro, esse é o cara... Roubava a minha pasta com meus documentos. Eu sou traumatizado com identidade, eu não quero perder minha identidade, porque eu já perdi tanto, fiz tanto BO, porque achavam que eu tinha dinheiro. E quantas pessoas carentes, pastor, eu queria a sua ajuda. Eu falei, eu também queria, eu estou sem nada, o pastor não me deu nada. Isso é revoltante. Isso foi a minha vida de itinerante. Aí, ó, outra coisa. Se eu cobrasse, me criticariam. Com certeza, eu me sentiria desconfortável. E se eu não cobrasse, não me dava nada. Você quer ver? Eu estava em Maracanaú e um senhor chamado Marcelino, isso eu vou falar mais no outro vídeo, perguntou quanto o senhor cobra para pregar em Luiz Gomes, Rio Grande do Norte. Eu falei, eu não cobro, mas eu digo que me ajude com oferta, porque é meu trabalho, eu sou pastor, eu sou seminarista, é meu trabalho, eu tenho família, eu tenho filhos. Aí eu disse a ele, se eu preparar 40 apostilhas, eu estou lhe perguntando, você consegue repassar para os irmãos? Era um final de semana, era 3 dias, você conseguiria? Ele, consigo, pode fazer. Então eu fiz as apostilhas, gastei para pagar quando eu fizesse o evento, ainda fiz as apostilhas todas. Eu não sei se a apostilha era R$5, isso era por volta de 2006, por aí. E aí foi para aquele evento. E levei as apostilhas. Ele fez o seguinte, tinha um auxiliar de uma cidade vizinha, um amigo dele, que ele levou lá para dar uma palavra também. E tinha um cantor chamado Rildo Freitas, de Itapipoca. Aí ele foi me deixou para eu falar uma palavra na segunda-feira, na segunda. Eu disse que reunisse as pessoas doentes do lugar, que eu ia orar para Jesus curar. Ele nem foi. Ele simplesmente disse pela esposa, olha, a gente deu R$200 ao auxiliar e R$700 ao cantor Rildo Freitas de Itapipoca. E você, o meu esposo, viajou. Deixou para você o irmão guiar você até lá um templo, lá na segunda-feira, orar pelos enfermos lá. Ele disse que daqui a 30 dias paga as suas apostilas. Olha a situação. Deixa eu mencionar outra coisa. Eu estava em Maracanaú também e recebi um convite de Natal. Um jovem, eu acho que o dirigente de mocidade. Pastor, quanto o senhor cobra para pregar? Não cobro. Eu peço que me ajude com oferta. Porque é o meu trabalho, eu vivo disso, é o meu trabalho. E eu dou o meu melhor do meu trabalho. E aquele evento juntava 3 igrejas ali. Foram 3 pastores, Geazi, Abinoam e Martins. Martins era um missionário, um pastor que tinha sido missionário em outro país. O lugar é chamado Cidade Satélite, reuniu uns milhares de pessoas e barracas lá, um evento grande. Aí eles disseram que do evento eles iam gastar muito dinheiro, mas comigo não. Disse assim, pastor, eu vou lhe dar, a gente vai dar para você, o líder da mocidade, eu combinei, vamos dar R$80. Eu falei assim, irmão, fecha pelo menos 100, era pouco. Ele falou, não, é só 80, viu? Não. Eu lembro, olha só, eu tinha um amigo de infância da fé, o irmão Jailton, grandão, eu chamava ele de Arnold Schwarzenegger, ele tinha um queixo quadrado, assim, igual o meu, só que mais, parecia com Arnold, né, grande, meu, forte. Acho que ele já tinha sido da Deus e Amor, acho que era, e estava na Assembleia. Eu sei que ele gostava de ouvir o Sérgio Sora, que era o genro do Davi Miranda da Deus e Amor. E aí ele disse que me queria pregando lá na igreja, parece que era Independência, a igreja, a congregação que ele dirigia. Ele era meu amigo das antigas. Aí ele foi e disse, eu vou dar uma oferta para você de R$50. Aí ele disse, agora eu convidei o Salim, que é seu colega lá do Ceará, o Salim. Eu disse, Salim, eu dou as suas passagens, né? O que você cobraria para você pregar aqui
preçozinho mínimo? Ele falou 200. Ele falou, joia. Aí eu fui e falei para ele, irmão Jailton, eu tenho tanta coisa para pagar, eu tenho tanta coisa para realizar, faz um milagre na minha vida. Eu vou dar o meu melhor, eu vou pregar, Jesus vai batizar no Espírito Santo. Arranja uma oferta de 200 também. Ele falou, nananina não, para você é 50. É 50. Para Salim é 200, para você 50. É ou não é revoltante? Foi assim a minha vida como itinerante. É como se fosse proibido me dar uma oferta, alguma coisa que suprisse. Quantas vezes eu cheguei em casa sem o dinheiro do jantar? Isso é obra de Deus? Não. Eu queria fazer algo que fui enganado, que era uma coisa linda, uma coisa bonita, mas não era do Pai. Não, não era do Pai. É do Deus desse século. O que o Criador quer é outra coisa. O Criador queria que eu fizesse o que eu gostasse, estivesse junto com a minha família. Sempre que eu viajasse, eu pudesse, estivesse com a minha família. Era isso que o Criador queria. Eu lembro que o lugar que eu mais preguei, fiquei doente de saudade dos meus filhos. Chorei muito de saudade, doente de saudade. E meus filhos estavam doentes com febre de saudade. Foi Piauí, o estado que diziam que era um dos mais pobres do Brasil. Eu estive pregando lá, 70 dias. Eu não estive pregando 70 dias porque eu queria, porque eu era louco, não. É porque eu tinha contas para pagar. E eu precisava trabalhar e oferecer meu material. E eu estava ali. E eu pedi ao Pai para nunca mais eu ficar longe da minha família daquele jeito, que aquilo não era a obra do Pai. Eu sofria com aquilo. Eu queria estar junto com a família. E tinha um líder lá, de uma cidade lá, de um setor, que ficou falando de mim. Desde que eu cheguei lá, disse, cadê tua esposa? Eu falei, pastor, o pastor Francisco Chagas, que estava do meu lado, de Fartura do Piauí, me encontrou em Barueri, São Paulo. Eu estava morando lá em São Paulo. Ele disse, vá pregar em Fartura do Piauí, o cantor Matos Nascimento vai cantar lá no evento, você vai ser o pregador. Eu falei, pastor, me arranja a passagem. Ele falou, se balance daqui para lá, que aí eu te dou a passagem lá. Eu disse, pastor, eu trabalhei umas 3 semanas para tentar arranjar a passagem. Eu quase não conseguia. Como é que eu trazia a minha esposa? Não tinha como. Ele, não. O pastor tem de andar com a esposa. Olha que incógnitas, que loucura. Quando eu passei de 30 dias lá, ele falou para outros pastores, se ele passar por aqui, eu digo que aqui ele não prega, só quando ele trouxer a família, o pastor não pode andar assim. É tudo uma incógnita, é tudo uma loucura. De um lado tem alguém com boa intenção que convida você para pregar, mas não tem a passagem para te dar. Aí outros que você prega não te dão nada. Como é que tu paga uma passagem tua que quase não consegue? Aí você chega no lugar e um líder te diz, é para estar com a esposa. Como é que tu consegue pagar a passagem da esposa se nem a tua quase não arranja? Isso é uma loucura, isso é revoltante. Aí, ó. E por que não dizer? Eu tenho um vídeo que fala sobre a covardia do pastor Jacinto. Eu tinha um colega de seminário, aí eu explico no vídeo. Ele disse, vai lá em Apuiarés, é uma cidade que eu sou pastor, que faz parte da grande cidade de Caucaia. Você vai lá e leva umas apostilas lá, vamos dar um estudo lá na igreja lá. Eu dou uma oferta a você, eu dou as suas passagens. E aí, por 1 minuto eu perdi o ônibus, tinha um táxi lá, era perto, não era longe não, é a área metropolitana de Fortaleza. O taxista disse, eu cobro um pouquinho mais do que o ônibus, mas é pouco. Então faltava só inteirar. Eu fui lá com o taxista, quando eu cheguei lá, aí eu disse, pastor, eu perdi o ônibus, mas aí eu paguei esse taxista, o que passa da passagem é só um pouquinho. Ele falou, pois eu não tenho não, não tenho dinheiro não. Aí eu falei, mas aí estava cheio de obreiro lá, homens de gravata. Eu falei, mas eu trouxe a minha pasta cheia das apostilas que eu fiz para o seminário. Era 40 apostilas, era o combinado. Aí, se alguém me emprestar, aí ele disse, não, ninguém tem não. Aí o homem disse, resolve logo, senão leva ele para a delegacia. Ele disse, pode levar. E o cara saiu para me levar para a delegacia. Se quiser ver a história, vá lá. Isso foi da minha vida de itinerante. Que é outra. Um senhor de cabelo branco, chamado Expedito Cordeiro, de Quiterianópolis, que fica para o lado, parece Santa Quitéria, Novo Oriente, é uma região, é Independência, é uma região aí aqui do Ceará. Ele diz, eu quero que você pregue o final de semana, sexta, sábado e domingo. Palavra de manhã, avivamento à tarde, pregação à noite. Eu preguei 9 vezes. Ele disse, eu vou tirar uma oferta só para você, porque eu disse a ele que eu não cobrava, mas pedi oferta. Ele tirou R$ 83 na época de oferta. Isso era o ano de 98, 99, por aí, se não me falha a memória.
E aí no outro dia de manhã, ele pegou e disse, está aqui, ainda está a oferta aqui, ó. Aí tirou R$ 20, está aqui, 20. Esse aqui, ó, eu vou gastar no Circo do Evangelho, eu vou botar de gasolina, eu vou para o Circo do Evangelho lá em Independência, que tem o Márcio Roberto com o Circo do Evangelho, com a cantora, filha dele, Nayara Kalinka. Foi isso que eu enfrentei muito na vida de itinerante. Agora, teve pessoas boas? É claro. Em todo lugar tem pessoas boas. Teve homens com boa intenção que me ajudaram? É claro. Mas não o suficiente. Não o suficiente. Nunca eu fui ajudado como os pregadores de elite. Por quê? Os que pregavam em Camboriú, algum deles, por exemplo, vários pastores disseram, olha, convidamos o pastor Marco Feliciano para ele vir pregar aqui em Itaitinga, fora outros lugares, aqui numa cidade perto de Fortaleza. Ele cobrou 20 mil e a gente pagou. E ele veio e pegou um lençol, tirou uma oferta a mais, botando o pessoal cartão de crédito, botando aliança, relógio, equivalente mais a mais 20 mil. Olha só, e o povo acha lindo e o povo pagou. Ok, então, mas no caso, eu mesmo tendo pregado em Camboriú, e alguns lugares que eu passei, alguém disse assim, você pregou mais do que o Marco Feliciano aqui, Deus te usou muito mais. E aí? Eu cobrei alguma coisa? Como eu não cobrava, o que você faz? Não tem valor. Então, eu fiz uma escolha, peraí. Eu queria um evangelho da salvação, da vida eterna. Um evangelho que tem uma família que se ama, que cuida uns dos outros e não que abandona. Um evangelho que você pode falar a verdade. Diga-se de passagem. Esses pregadores que cobravam bastante, que fizeram muita popularidade, muitos deles se candidataram a deputado. Por quê? Porque a popularidade deles fazia eles ganhar voto. E agora, na Câmara Federal, o que eles fazem por vocês? Não querem nem saber de vocês. Eles não estão nem aí. A grana é muito alta. Isso eu pergunto. Era obra de Deus? Quantos disseram, Deus me levantou? E está lá na Câmara Federal, mamando nas tetas do governo. E aí? Isso é revoltante. Aí quem cobra muito, se paga muito. Quem não se cobra, não se dá nada. E aí? Não existe equilíbrio aí, meu irmão. Quantos líderes falaram para mim, ô pastor, você passa tanta luta, não é compatível um homem com tanta sabedoria e não tem equilíbrio financeiro. Como é que tem equilíbrio financeiro? Se quiser ser fiel, não tem equilíbrio. Qual é o equilíbrio que Jesus teve na cruz? Não tinha onde reclinar a cabeça? Para um lado ou para outro? Existe equilíbrio em quem quer ser fiel? Não tem, meu irmão. Ah, Deus me abençoou, a minha igreja está grande, eu vivo assim junto com o prefeito. É obra de Deus mesmo? Porque eu nunca vi quem quer servir o Criador de uma forma correta, ficar rico, milionário e ser as coisas a favor dele. Eu nunca vi. Eu nunca vi promessas que o Messias fez, senão depois da morte. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus. Quem for fiel até a morte, darei a coroa da vida. Quem vencer sentará no trono de Deus, receberá um novo nome, beberá da água da vida, comerá do fruto da vida. Enfim, fazer o quê? Então, meus queridos, e uma das coisas mais revoltantes, quantas vezes eu preguei em igrejas, e quando terminou, além do pastor não me dá nada, porque eu não cobrei uma quantia certa. Ainda teve fila de gente, pastor, estou passando um grande problema financeiro, eu queria pedir a sua ajuda. Eu falei, irmão, eu estou pior do que você. E aí? Do que adianta você ser pastor, ser itinerante, pregador, você ter vontade de ajudar e você não ter nem para você, porque o sistema funciona assim, na corrupção. Se o cara cobra, é mercenário, tem tudo. Se não cobra, não tem nada. E aí, qual é o equilíbrio? Ah, irmão, então cobre. Eu já disse a vocês. Se eu cobrasse, eu sabia das críticas das pessoas. Como é que eu seria usado pelo Criador? Então eu aguentei mais de 10 anos e não aguentei mais. Não tinha como fazer uma feira, não tinha como ter um transporte, não tinha como ter uma casa, não tinha como ter nada. Então eu decidi trabalhar com as minhas mãos, arranjar alguma forma de eu ter meu recurso. Porque como líder de igreja, não deu para comprar nenhum chão de casa. A necessidade é muito grande das pessoas. Só não vê, a maioria não vê porque não servem ao Criador. Eles só vão ver o carro de luxo deles, a mansão deles, as coisas deles. E por que o senhor sabe disso? Porque fui pastor de igreja e tenho colegas que ficaram milionários. E eu sei que é verdade. Agora, quando eu saí desse meio, nem minha mãe acreditou em mim. O que ela falou para os parentes é que eu ataco os pastores, que eu atacava os pastores. É mole? Então,
primos e muita gente meteram a pedra. Como não faria? Se mamãe mesmo disse que eu estava atacando eles, né? Então os outros. Então, recentemente, um amigo meu, irmão Deusalino, perguntou: você vai voltar a pregar? Faz uns 10 anos que você está parado. Eu falei: não estou parado. Eu evangelizo pela internet. Na verdade, eu não tenho como fazer isso. Eu falei para ele: nesses 10 anos, eu trabalhei com as minhas mãos, fazendo arte e desenhos, pagando a minha casa. Aí eu tenho uma casa, uma casinha velha, eu tenho. Porque eu não podia ter. Porque eu não tinha recurso, nem para comer direito. E tem um carrinho velho, que eu acabei de pagar umas parcelinhas no carrinho velho. Trabalhando muito com as minhas mãos, fiquei doente. Porque fiquei trabalhando, fazendo artes. E tem um detalhe: se você fizer desenhos bonitinhos e pôr nos eBay, você não vende. Você tem de fazer desenho de mulheres sensuais, as mais bonitas possíveis, para poder ter cliente para comprar. Irmão, mas será que Deus se agrada disso? Eu acho que durante todo esse vídeo que você me ouviu falando, você vai ver o que Deus deveria se agradar ou não. O que eu teria escolhido para a minha vida era estar pregando nos púlpitos das igrejas, falando a verdade que não pode ser falada, do jeito que está aqui, e sendo cuidado só para ter, para viver, para pagar minhas contas e poder ajudar os outros. Mas não foi isso que o universo fez. O universo me sacaneou. O que o Pai permitiu é que eu não podia me manter, é que a minha mensagem, ela não era uma mensagem mais bem-vinda. Quando eu falava de amor, todo mundo dizia: a mensagem é boa, mas a gente queria era fogo. Ou seja, não traga mais essa mensagem. Só queria ilusão, achismo, crendice e alguma coisa para fortalecer o fanatismo. Mas se falasse de realidade, a realidade que eu vivia, de precisar e não ter recurso nem para viver, sendo pastor e sendo pregador e botando gravata. E vendo a maioria das pessoas. Então, quando eu falava, tocava nessa ferida que doía em mim e que doía na multidão, as pessoas não gostavam da pregação. Olha que situação, cara. Como é que se pode ser itinerante desse jeito, né? Aí, o irmão Deusalino perguntou recentemente: você vai voltar? Eu falei: meu amado, eu deixei de ser itinerante e não podia continuar. Eu montei um trabalho e tive um acidente, eu tenho contas atrasadas. Ele perguntou: e quando você pagar as contas, você vai voltar? Como é que paga? Ainda estão tudo lá. Eu não pude pagar. Como é que eu pagaria? Se depois de eu sair da igreja, sair de ser itinerante, trabalhar com as minhas mãos, só dá para o pão. E falta ainda para o pão. Apareceu, por exemplo, em 10 anos eu trabalhando, alguém: irmão, eu vim te dar uma oferta, uma ajuda. A Igreja de Jesus, que eu investi mais de 30 anos, não existe. Foi só minha mãe e algum irmão meu. Não tem. Em 10 anos, alguns líderes ficam milionários. Em mais de 30 anos, eu só fiquei com dívida. Não ficou nada. E ainda quando eu converso com alguém, se eu for no comércio, se eu for fazer uma compra, abrir um crédito para comprar umas coisinhas para pagar por mês, eles olham para mim e pensam: esse vai ser o melhor cliente. Só pensa em mim em forma de dinheiro. Isso é revoltante. Nunca um comerciante disse: ei, irmão, eu quero te ajudar, quero dar uma força. Eu sou comerciante, eu trabalho, quero dar uma força, você é um homem de Deus. Não. Se eu atrasar, se alguma coisa acontecer, eu sou mais cobrado. Não, porque esse aí, ele é pastor, ele é inteligente. Mesmo que eu conto o testemunho, eles não ouvem. Eles só pensam em forma de dinheiro. Isso é revoltante. Isso é a herança que eu tive como pregador. É isso aí. E agora no meu canal, aí teve uma inscrita, que é a irmã da minha cunhada, Adriana. Ela perguntou: quando você vai voltar a pregar? É isso aí, Adriana. Como eu voltaria a pregar? Como eu poderia pregar? Não tem como, né? Então é o seguinte, eu vou concluir aqui. Eu vou dizer agora para você que quer ser pregador itinerante: se você quiser ser pregador, você vai precisar de um agenciador. Lá em Barueri não, Osasco, eu encontrei um agenciador. E eu disse: eu vou fazer o seguinte, eu não tenho coragem de cobrar, mas para eu me manter, eu queria ficar como itinerante, então eu vou arranjar um agenciador para fazer a agenda para mim. E aí como era? Ele começou a me botar na mídia. Ele tinha uma revista, eu não vou citar o nome dele, eu considero ele um amigo. É a forma que ele trabalha, que estava trabalhando com outros. Ele disse: eu vou te botar na página da revista, ou se botar na capa, você vai me pagar R$400 e você vai pagar com o seu trabalho. Você vai pregar num evento em Guarulhos,
Numa igreja que um missionário chamado Labareda de Fogo, lá do Rio de Janeiro, conseguiu tirar R$ 5.000 de oferta. Você sabe tirar oferta? Tira uma oferta lá. Vai lá, eu vou botar, você vai pregar lá. E aí, quando eu fui ver, não dava para mim. Uma igreja sofrida, um povo sofrido. Eu não fiz aquilo. Eu fui tentar consertar, ajudar aquele povo que tinha sido escandalizado com o Labareda de Fogo, que foi lá extorquir eles. Muita gente se desviou. O cara prometeu milagres, não teve milagres e ainda extorquiram a igreja. Então eu fui consertar aquilo. Então não dava. E para concluir, depois, ele foi comigo na Inocêncio Seráfico, uma rua conhecida lá, uma avenida lá de Carapicuíba, São Paulo, onde eu estava morando. E foi lá no Amigo para fazer a mídia, para me levantar, para fazer aquilo que eles dizem. Deus levantou como pregador, tirou fotos minhas, alguém profetizou para mim, aquela coisa. Eu vi que é uma forma artificial, para mim não deu, não dá. Profecia artificial, tudo para jogar na mídia, para levantar aquela pessoa, mas a custo de grana. O agenciador vai querer que você trabalhe baseado em dinheiro, então não deu para mim. Eu não consegui, não deu. Então, se der para você, você procura um agenciador, ele vai te botar lá em cima, vai dizer que Deus te levantou, vai te botar na mídia, mas vai ter que ser um trabalho feito só na base da grana. E quem quer servir o Criador não consegue. Passa fome, passa necessidade, falta tudo, mas não consegue. É difícil, não tem como, né? E aí o seguinte, tenho dívidas atrasadas. Aqui no lugar que eu moro, de um acidente que eu tive, quando eu comecei a trabalhar numa empresa com a minha esposa, compramos um produto, pegamos dinheiro com as pessoas, compramos o produto, distribuímos, eu me acidentei, muita gente não me pagou, o material que eu distribuí, muitos ficaram, não me deram, como que diz, não, isso aí é um homem abençoado, é pastor, não me entregaram, eu fiquei com dívidas, né? Os meus primos, parentes, quantos parentes, ao invés de chegar e dizer assim, você quer R$ 1 para ajuda? Não. Meteu a pedra me chamando de caloteiro, dizendo que toda a minha vida eu era aquilo, eu tinha era lábia. Foi isso que falaram. Isso foi herança de tudo que restou de eu ser itinerante. Não poder mais querer trabalhar com as minhas mãos, me acidentar, então eu tenho dívidas há quase 10 anos, atrasadas. Isso para mim é revoltante. Para as pessoas, isso aí é coisa de bandido, de gente ruim, porque eu quis não. Eu só quis ser itinerante. Eu só quis ser fiel à palavra, só isso. Concluindo. Fazendo o trabalho de itinerante, lá em São Paulo, mostrei os meus DVDzinhos que eu consegui gravar, ainda 22 DVDs. 40 CDs que eu cheguei a gravar. 460 mensagens de áudio que eu gravava em fita. Teve um cunhado meu que recentemente, eles viam aquilo e ainda diziam que não era trabalho, olha só. E que eu nem merecia pedir. Ou seja, se eu dissesse nas igrejas que eu não cobrava, mas que me desse oferta, eu não entendo bem a forma que ele disse. Ele só disse. Ele disse o seguinte, que dois pedófilos, um que abusou do irmão dele adolescente, outro que estuprou o irmão dele com 7 anos, 8 anos de idade, botou faca no pescoço. Ele disse que aqueles pedófilos eram melhores do que eu porque eu não trabalhava e eles trabalhavam. Tá vendo? Me culpando. Eu não dei, nunca disse, me dê um centavo, fulano. Eu disse a ele, olha, se você quiser servir a Deus de alguma forma, se você oferecer uma roupa, Deus não veste. Se oferecer comida, Deus não come. Se você pegar uma comida e der para um faminto, Deus recebe e te recompensa. Nunca disse, me dê um centavo ou me empreste um centavo. Eu não falei isso. Eu disse, não faça para mim, que eu ainda sei me virar. Faça pelo desamparado, foi o que eu disse. Aí ele disse recentemente que uns homens lá, eles são melhores do que você, porque pelo menos eles trabalham. E você não trabalha e fica pedindo dinheiro. Foi o que ele disse. Porque é, né? Se você prega, eu pregava e suava. Você ora e Jesus cura e tanta coisa. Aí o líder não te dá nada. Se você não falar com algum amigo, pedir emprestado alguma coisa para comprar comida, você morre. Mas nem por pedir, se eu falasse, a ele eu nunca pedi. Ainda disse que pedófilos eram melhores do que eu. Olha a situação, né? Então, por aqui fica a minha repulsa, a minha revolta. Tudo eu fiz para ser itinerante. Alguns dizem, irmão, eu tenho saudade de ver o irmão pregando. É. Recentemente o hipócrita, um primo meu que falou mal de mim, ele me viu, Francisco, um dia desse você pregava. Eu falei, pregar é até fácil. Difícil é você renunciar tudo pela verdade. É você querer que o faminto tenha pão. Porque se faltou pão para alguém, faltou para mim. Eu sei o que é isso. E ainda falta. Eu ainda guerreio pelo pão.
Porque eu sou casado, tenho 2 filhos, tenho família. E eu trabalho, eu faço desenhos, mas eu adoeci fazendo desenhos. Faltou circulação do sangue. Eu venho lutando, controlando a glicemia para não ficar diabético, não morrer dessa forma. Lutando, depois de mais de 30 anos, servindo ao Pai. Aí você diz, não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Criador dá vida a gente se vira. Tem de ser. Agora, nesse meio não tem Senhor, não. Palavras de quem esteve lá no meio, não tem essa. Eu estava lutando por uma casa, eu estava na casa da irmã Carmosita, minha amiga, ela disse, pastor, Deus vai levantar 10 pastores e vai comprar uma casa e doar para você. A intenção foi boa, não existe isso. Nunca nenhum, de mais de 1.500 que eu tenho, amigos, entre aspas, me visitou para saber, ver alguma coisa. Não existe isso. Não é esse meio que o Criador está. Né? Então essa é a minha revolta, sabe? Eu sou revoltado com esse ministério mentiroso. Não tem ninguém que Deus levantou, não tem ninguém que se sustente se não tiver um agenciador, ou então se ele fizer conchavos e contratos caros com os líderes. E os que são fiéis de verdade, eles não têm como sobreviver nesse meio. E enfim, tudo é isso aí, né? Então, meus queridos, você que ainda não é inscrito no canal, repito como no início, inscreva-se se você gostar, dê um like se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, mostre para eles como é os bastidores dos pregadores itinerantes. É isso aí. Quando eu retornei de São Paulo, vim morar novamente no lugar que eu nasci, era esse modelo que estava aqui. O próprio líder que estava aqui disse, se você não cobrar, aqui mesmo você não prega. Tem de cobrar. Eu falei, então eu saio fora, eu não quero mais fazer parte disso. Foi assim que aconteceu. Eu saí fora disso. No final está aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp, se você quiser entrar em contato conosco. Eu tenho aqui o meu Pix, se você quiser cooperar com essa obra. Trabalho para o Criador, até aqui a recompensa que eu tenho deve ser no além. O que eu tenho são dívidas para pagar. E já vou avisando, quem olhar para mim, não pense que eu sou alguém que tive dinheiro, não. Trabalho com as minhas mãos e tenho um sonho, pagar minhas contas antigas, que para aqueles que suaram e me emprestaram dinheiro para eu montar um negócio, eu me acidentei literalmente e fiquei com contas atrasadas, eles devem achar que eu sou muito mau, sou muito ruim. Não. O meu sonho é pagar essas contas. Ao irmão Zé Leandro, ao irmão Chico Alvino, à irmã Luísa, a todos vocês, amados, professor Zezinho, todos os meus amigos que botaram o dinheiro nas minhas mãos para eu montar o negócio, eu me acidentei, paguei muita gente, ainda ficou gente para pagar, mas aí pregando a palavra como pregador, não dá nem para comer direito, não dá, porque não são honestos, não existe um modelo honesto, e se a gente vender a palavra, a gente paga as dívidas, mas fica endividado com Deus e vai para o inferno. Então, essa é a minha revolta, esse é o meu problema, que eu desejaria muito, né, que Deus tocasse no coração de um prefeito, um vereador, que passou milhões pelas suas mãos, para ele pegar um pouquinho e dizer assim, está aqui uma oferta, pastor. Que Deus tocasse no coração de um Neymar da vida, né, que tivesse acesso a uma continha pequena, Deus revelasse a esses heróis, esses servos de Deus, da nação, que já teve contrato de 100 euros, que chega a ganhar 2 milhões por mês. Contratos milionários e talvez se torne o terceiro melhor assalariado do mundo, um contrato na Arábia. Que Deus tocasse no coração de esses donos de rede de supermercados, de alguém, pessoas que já botaram dinheiro nas mãos de Mike Murdock, Miles Muro, pregadores de prosperidade. Se houvesse algum servo de Deus, desse pessoal que Deus revela, né, que dissesse assim, tem ali um pastor que trabalhou mais de 30 anos servindo ao Criador, e ele tem uns 20 reais de dívidas, 20 mil reais para pagar, digamos assim. Mas esses 20 mil reais, eu espero que eu consiga com as minhas mãos trabalhar e juntar, porque em 10 anos eu consegui pagar as parcelinhas da minha casa, porque precisava morar, e precisei comer, e não sobrou nada não. Né? Então, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, um abraço.